Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. Bora para mais uma novidade para nós aí? Roda a vinheta! Salve galera, firmeza! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal Gamer MBR, ou Gamer Mobile BR, ou o canal do Titi Romulo, né? Define aí como é que você quer chamar a gente. Povo, vocês estão com saudade da live, né? Pois é, cara, eu tô de férias e a gente tem que sair também, né? Aí ontem eu saí com os meninos, fui no cinema, fui na sogra e tal, médico. Mas eu acho que hoje a gente consegue fazer uma livezinha, tá? Então fique esperto no canal lá, que quando tem livezinha eu sempre coloco lá o anúncio. Mas enfim, vamos cair aqui para dentro do vídeo. Eu vou fazer duas coisas, tá? A gente vai falar aqui de heróis e equipamentos. É um vídeo aí que a galera tem me pedido bastante, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho de equipamentos, como que eu penso e como que eu acredito que funciona o meu modo de jogar, a minha gameplay, né? Como que eu monto os meus equipamentos, o que eu sugiro baseado na minha gameplay e torcer aí para que vá de encontro à sua gameplay e possa ajudar vocês a melhorar os equipamentos, né? E para quem ficar aí durante o vídeo, eu não vou falar se é na metade, eu não vou falar se é no final. Tu vai ter que assistir para descobrir. E já que tá assistindo, cara, deixa o like aí. Você vai assistir o vídeo todo, cara, e não vai deixar o like, você vai esquecer, entendeu? Então já tá no início, cara. Desce o like aí que eu acho que vai me ajudar pra caramba, tá? Vamos lá. Caras, eu tava montando aqui os meus equipamentos e eu vi algumas discussões lá no Discord, a galera montando o set deles lá. Sim, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acredito que não tenha uma configuração top das galáxias, a configuração que seja a correta, né? Mas eu acredito que existam as configurações que são mais assertivas, que eu acredito que vai entregar para você um melhor benefício, seja PVP ou seja PVE, tá? Lembrando que o Titi aqui não joga PVP, então a maioria das dicas que eu vou fornecer aqui vai valer mais para PVE. Mas nada impede de você estudar e melhorar essas dicas e transformar aí no armamento para PVP, tá bom? Caras, primeira coisa que vocês têm que entender é que pegar equipamento aqui é um pouco complicado, né? Que a gente pega equipamento aonde? A gente pega equipamento aqui no Evelfall, né? É um dos melhores lugares que tem até então para a gente pegar equipamento. Óbvio que o Idle, ele te entrega equipamento, mas mais demorado, né? Aqui, acho que eu não vou conseguir fazer mais dano nessa criança aqui. Deixa eu ver como é que tá esse time aqui. Eu acho que eu não vou conseguir dar tanto dano nesses caras aqui, não. Mas vamos lá. Vamos lutar aqui enquanto eu tô falando com vocês. Então, o Evelfall, cara, na minha opinião, é um lugar interessante para que a gente possa fazer aí um bom farm de equipamentos. À medida que você vai deixando os seus personagens mais fortes, você vem aqui e faz aí o seu farm, né? Uma outra coisa interessante também é avançar bastante. O máximo que você conseguir avançar na campanha vai te ajudar, porque ali nos prêmios Idle também te entregam equipamentos. E outra coisa muito importante é você ficar atento na loja do jogo. Na loja do jogo, cara, na minha humilde opinião, eu recomendo muito que vocês olhem com carinho e atenção para os equipamentos roxo, tá? Principalmente, cara, mas principalmente os equipamentos roxo de speed, de velocidade, Esses caras são primordiais para seus atacantes, para os seus DPS, tá? Pode colocar nos healers. Cara, pode, não vejo problema em você colocar nos healers, não. Até recomendo que coloque, tá? Mas o foco principal dos equipamentos de velocidade, acredito eu que seja nos seus DPS. Então lá na loja, é importante que você dá uma puladinha lá, dá aquela olhada marota. Por quê? Porque lá sempre tem equipamento roxo, né? Equipamento roxo de velocidade, equipamento roxo de bloqueio, equipamento roxo de ataque. Se você não está conseguindo farmar equipamento roxo de ataque aqui no Evelfall,
e dependendo de como é que tá a compilação do seu time, vale a pena sim comprar equipamento de ataque lá na... Como é que fala? Na loja. E você tem dois locais, né? Você tem dois locais ali na loja para você comprar os equipamentos. A própria loja do Everfall, né? Que quanto mais você avançar aqui, mais vezes você jogar, mais longe você for, mais moedas do Everfall você vai ter. E lá tem bastante equipamento bom, né? E a própria loja normal, padrão do jogo, que é onde você consegue comprar também equipamentos ali. Só que ela vem muito azul, tá? E azul, sei lá, azul eu acho que não vale a pena não, tá? Então vamos lá, eu vou dar uma cortada aqui nessa luta e vamos cair lá para a loja para eu mostrar para vocês. Então vamos lá. Beleza, eu queria tanto fazer 40%, cara, pra gente pegar aqui o baúzinho, né? Pra vocês verem um pouquinho dos materiais aqui, né? Que podem cair pra gente. Mas infelizmente eu não consegui ficar um pouquinho mais fora. Pensei que ia dar. Vamos pra loja, cara, vamos pra loja. Então, como eu havia falado pra vocês, a gente tem aqui a loja do Everfall, que é onde que tem bastante equipamento. Vocês podem ver que eu comprei, tá vendo? Até de ataque eu comprei. Não comprei esse de Speedo porque eu não tenho ficha suficiente pra comprar, tá? Aqui tem bastante crítico também, é bom o set de crítico, tá? E de cura, cara, vale a pena comprar se você não tiver ganho e se você ainda não colocou nos seus personagens de cura, tá? Cuidado com os equipamentos de cura, que os equipamentos de cura só vale para cara que tem cura, né? Por exemplo, o Canário, o Flash, o Bane também. O Bane usa cura nele mesmo, então é legal você aumentar um pouquinho essa cura dele. E tem outros personagens, né? Outros personagens que tem. Eu vou falar esses três que são os mais fáceis aí. Tirando esses personagens, cara, não tem necessidade de você sair comprando item roxo de cura aqui não, velho. Não vejo mesmo, tá? Vale mais a pena aí no bloqueio. Bloqueio a gente tem bastante personagem. E se você observar, né, quando você vai comprar, ele te fala quais são os personagens que você tem que poderiam aderir a esse equipamento, tá? Bloqueio, por exemplo, eu gosto muito do Mestre dos Oceanos, gosto do Red Robin, gosto do Asa Noturna, porra, velho, de cabeça. Pode colocar em tanque, cara. Sei lá, eu acho que tanque tem outras coisas interessantes pra gente colocar, mas você pode colocar bloqueio em tanque. Você pode ver que os que eles mostraram aqui, tudo tanque, tá vendo? Né? O que eu falei pra você ali, tirando o Red Robin, o resto do que eu falei é tanque, né? Que é o Asa Noturna. Ah, não, o Mestre dos Oceanos também é suporte. Geralmente você dá uma olhadinha nas tags, cara. Quando tem bloqueio é bom você aumentar essa porcentagem desse atributo. Mas na loja, cara, corre atrás. Tá vendo aqui, ó, velocidade, ó. Tá vendo? Crítico também é muito bom. Aqui, ó, velocidade. Então, tudo que é velocidade, cara, eu compro, tá? Eu compro mesmo. E vou colocar nos meus personagens. Aí, como é que eu faço com os meus personagens? Então, vamos lá. O Kid, cara, ele é um cara de cura, né? E é um cara que tem que ter velocidade. Por isso que ele tem mais velocidade, ele consegue carregar mais rápido as coisas ali e fazer o que ele tem que fazer. Então você pode ver que meu Kid aqui, ele tá com cura, vida e agilidade, né? Eu coloquei vida, foi um teste. Opa! Nossa, na hora do meu vídeo, eu não desativei. Mauro Alonso, cara, valeu pela inscrição, cara, de coração, obrigado aí. Tô fazendo vídeo off e ganhando inscrito. Adoro vocês. Então, galera, olha só. Eu coloquei vida para fazer teste, tá? Eu tirei aqui o que eu tinha de cura e coloquei vida para ver como é que ele ia ficar. Mas a minha ideia é colocar 2 de cura aqui e mais velocidade para ele, né? Esse cinto e esse negócio aqui, peitoral, era de velocidade. E colocar esses 2 de cura. Mas eu tô fazendo teste para ver se ele consegue resistir aí mais no campo de batalha. Cara, nenhum equipamento é igual. Nenhum equipamento é igual. Então você fica esperto que, por exemplo, o capacete aqui, ele tá me entregando ataque e crítico. Beleza? Deixa eu mudar aqui pro outro cara aqui. Se você olhar aqui, tá vendo? Ó, ataque e crítico. Vamos pro próximo. Ó, ataque e crítico. Tá vendo que é interessante? Ó, outro, ó, ataque e crítico. Então, todos os capacetes, eles vão te entregar ataque. Toda ombreira vai te entregar defesa. Ó, de novo, ó. Defesa. De novo. Defesa. De novo. Defesa.
E dependendo do grau da sua ombreira, você pode ganhar uma terceira habilidade aqui, tá? Por isso que é bom você focar nas habilidades, nos materiais roxos e acima dos roxos. Não lembro se existe, mas se existir, focar neles também. Vale a pena fortalecer os azuis? Cara, eu acredito que não, tá? Mas o seu tá mais 5 aí. O que você fez? Para fazer testes e para poder ver se eu conseguia passar de uma fase. Não ajudou. Só gastei ouro. Ouro aqui é complicado. Então eu aconselho que vocês realmente invistam nos roxinhos. Tá vendo aqui azul, ó? Tá paradão aqui o azul, ó. Nada. Zero de update, tá? E aí aqui, por exemplo, no Flash eu coloquei velocidade e cura, né? E coloquei vida para fazer teste. Mas na minha opinião, eu acho que valeria muito mais colocar só velocidade e cura aqui pro Flash Kid. Porque eu acredito que a gente vai ter... proveito, isso. A gente vai ter um proveito bem mais eficiente aí do Flash no campo de batalha. Agora, meus queridos, aqui no nosso amigo Batman, é muito bom que você tenha velocidade e ataque, tá? Eu tô fazendo um testículo aqui com o meu querido Batman para poder colocar ele mais fodão nos DPS, né? E aí, com isso, o que eu fiz, galera? Eu coloquei nele, isso é experimento, tá, galera? Eu coloquei nele ataque e crítico, tá? Eu coloquei nele ataque e crítico. Existe, cara, uma possibilidade de você colocar vida, ataque e crítico, mas eu ficaria com crítico e velocidade, tá? Cara, tudo que é DPS pra mim, eu acho que tem que ter crítico e velocidade, ataque crítico e velocidade. Se colocar os 3, ficaria perfeito. É o que eu estou pensando em fazer com Batman. 2 equipamentos de crítico, 2 equipamentos de ataque e 2 equipamentos de velocidade. Cara, isso dá uma contribuição gigantesca, tá? Pro campo de batalha. Constantino seria a mesma coisa. Constantino seria a mesma coisa, você pode ver que ele tá com 2 de coração aqui, ó, tudo upado, tá vendo? Você pode ver que esse aqui não tá, que é novo. A minha ideia é colocar um rádio e colocar um cinturão aqui de velocidade. Eu ficar com ele 100% crítico e velocidade. E esse coração aqui trocar por um crítico, tá? Esse crítico ele entrou aqui para combar com esse colar que já estava aqui, né? Porque aí ficou 2 coração, beleza? E crítico aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, o meu set aqui, ó. O meu set aqui, tá vendo? Ó, tá vida, me deu 3% de HP, me deu 5% de crítico e mais 10% de crítico, tá vendo? A ideia era fechar esse crítico. Como eu já tinha um coração aqui no cinto, tá? Aí eu optei por pegar um coração que eu tinha upado e coloquei nele, mas não é minha intenção manter coração, vida, HP no Constantino. O Constantino pra mim é 100% crítico e speed. Eu nem coloco ataque nele, velho. Pra mim, como ele dano em área, eu quero que ele dê muito crítico, né? Eu quero muito aumentar isso aqui, ó, né? Se possível deixar 30%, né? Não tá aqui 30%, mas eu gostaria muito, né? Aí, novamente, presta atenção, né? Porque os equipamentos aqui, eles entregam, cada um entrega um atributo, tá vendo, ó? O peitoral aqui é HP, o cinto é defesa e HP, o colar, ó, crítico, tá vendo? O colar me entregando crítico, perfurar, como é que fala? Armadura. Aqui, ó, é mais ataque e bloqueio, tá vendo? Esse cara aqui é mais ataque e bloqueio, por isso que eu quero colocar speed aqui, tá? Que eu quero fornecer meu ataque, mas eu quero mais velocidade, né? Aqui, ó, também eu quero colocar um speed, porque ele vai pra... como é que chama aquele negócio? Pra HP e defesa. E aqui onde tá coração, eu quero colocar o crítico. Que aí vai ficar esses 3 aqui de cima com crítico, mais esse cara aqui, e esses 2 aqui, nenhum deles entrega um crítico, tá vendo, ó? Nenhum dos 2 entrega um crítico, vão ficar com speed. Isso é importante de você olhar nos seus equipamentos, tá? Aqui, cara, é um caso à parte, tá? O Capitão Cold, ele tá com tudo bloqueio, mas é um cara que eu vou substituir. Ele não vai ficar ad eterno no meu time aqui, tá?
Cheguei nele aqui em 3 estrelas vermelhas. Não vou subir mais ele vai ficar quietinho nessas 3 estrelas. E esse cara vai ser substituído ou pelo Lex Luthor, quando eu conseguir pegá-lo, né? Ou vai ser substituído pelo Asa Noturna. Então, quando eu pegar o Asa Noturna, é muito provável que eu vá tirar o Capitão Cold do meu time e vou colocar o Asa, né? O Bizarro é o outro cara que eu tô usando. Você pode ver que ele tá com speed, ataque e vida, né? Mas é um cara que eu tô querendo colocar ele com bloqueio também. Queria muito colocar uns bloqueios aqui no Bizarro, mas ainda tô estudando o que eu vou fazer com o Bizarro. Por que eu tô estudando? Porque é gameplay minha, né? Se eu pegar o Asa, cara, é provável que eu vá colocar o Bane, tá? É bem provável que eu coloque o Bane. Mas você tá doido, pô? O Bane é tanque, você tá colocando cura. Você tá colocando cura. Você é louco colocar cura no Bane. Você é louco, velho. Você é louco. Então vamos lá, cara. Vamos dar uma olhadinha na minha loucura aqui, tá? A minha loucura aqui, ela tá baseada, cara, nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele tem cura, tá vendo? Permanente aumenta a sua cura. Então, esse cara aqui, aquele atributo que tá lá, tá para favorecer esse item aqui. Porque ele vai dar stun, né? E vai aumentar a cura, a autocura dele. Esse cara tem autocura. E eu tô colocando esse cara ali de cura justamente para testar, né? Para testá-lo. Tem funcionado, tá? Tem funcionado. Só não tá no lugar correto, né? Você pode ver que aqui ataque crítico. Aqui não cabe um equipamento de cura. Aqui cabe um equipamento de ataque ou crítico. Aqui, ó, HP, defesa e ataque, caberia para mim um equipamento de health, de cura, tá? Aqui, isso queria legal, mas eu queria mais um ataque aqui, porque aqui tem crítico, tá vendo? E aqui sim, cara, aqui ficaria o bloqueio, né? Ficaria o bloqueio ali. Mas a minha ideia é colocar no peitoral aqui a cura e no cinturão a cura, tá? A minha ideia é esses dois aqui se virarem cura, beleza? Esse cara aqui ser crítico, esse cara aqui ser como é que fala? Oh Jesus, coração mesmo, tá? Esse cara aqui ser crítico e esse cara aqui ser crítico, esse aqui, ó, esse aqui ser crítico, né? Porque são esses dois aqui que entregam crítico, esses dois aqui entregam HP e defesa. E esses dois aqui entregam defesa e bloqueio, com um pouquinho de ataque, né? Aí eu ficaria aqui, coração, tá certo? Esses dois aqui seriam substituídos por real, e esses dois aqui, só esses dois que estão invertidos, né? Mas isso é estratégia minha, tá, galera? É estratégia minha, tá bom? E aí, se eu pegar o Asa, é provável que meu time vá dar uma change, vai dar uma mudada, porque aí vai ficar o Asa Noturno com o Bane, tá? Ainda temos aqui o nosso querido arqueiro. Arqueiro é o quê, cara? Arqueiro é ataque, speed crítico. Não se discute, ele é DPS, né? Caras, eu acho que eu já dei uma ideia para vocês de como montar, né? Geralmente, todos os nossos atacantes, eles vão com speed, ataque ou crítico, tá? Os tanques ali, os caras que aguentam mais porrada, geralmente eles vão com bloqueio, HP, Espido. Cara, raramente ataque, né? Quais são os caras que eu acho legal que deveria ter ataque? O Asa Noturno, porque ele ataca mesmo, tá? O Bizarro, cara, ele tem um ataque interessante por causa do Frostbeat dele, né? Mas assim, eu não colocaria crítico, colocaria ataque nele, tá? O Capitão Cold não, o Capitão Cold não tem um damage, né? Ele tem um damage raid, não é? Como é que chama o ataque do Capitão Cold aqui, velho? Capitão Cold tem sim um ataque, não é um ataque ruimzinho, ele chama de Super Power. Super Power Damage Red, né? Não é um ataque ruim, mas é um single target razoável, vai. E eu optei por colocar bloqueio nele, tá? Ele não ataque. Mas o Asa, sim, é um personagem que eu colocaria ataque de boa, tá? Junto com vida e ataque. Dependendo, por exemplo, o Asa é legal ter espido, né? Para ele poder, como é que eu posso dizer? Para ele poder ter ataque mais rápido. Mas eu não colocaria nele não, tá? No Asa eu ficaria com bloqueio. Você pode ver que eu tô com set completo aqui de bloqueio, esperando o Asa chegar.
crítico, porque ele ataca e o ataque dele é poderoso, tá? E eu ficaria ele, então, com bloqueio, vida e crítico. Colocaria os 3 sets neles, tá? E vocês estão entendendo que o negócio ele é um pouco pessoal, mas tem a ver com habilidade, tá? Eu sei que vocês vão perguntar da Zatanna, deixa eu falar da Zatanna logo, tá? Na Zatanna, cara, eu colocaria ela com velocidade. Primeira coisa que eu ia colocar na Zatanna aqui, inclusive se eu tiver, eu vou até colocar, mas eu acho que eu não tenho, tá? A Zatanna, eu colocaria nela velocidade. Cadê? Velocidade. Eu não tenho ninguém sobrando aqui de velocidade. Não tenho nada de velocidade sobrando. Mas Zatanna, pra mim, sem pensar 2 vezes, cara, eu colocaria nela velocidade. Ah, mas ela... Você vai colocar ataque nela, né? Vou colocar ataque nela porque ela é esporte. Ela é esporte, você vai colocar, em vez de colocar vida, você vai colocar ataque. Porque ela ataca. A Zatanna ataca, caceta. Tá? Tá vendo aqui? Ela aumenta o dano. Ela aumenta de novo o dano. Aqui, ó. Ela tem um ataque poderoso, além de ter o lifesteal. Ah, ela tem lifesteal, vamos colocar vida nela. Não, esquece de colocar vida. Vida que eu falo é health, né? Não. Zatanna, cara, você tem que construir ela com ataque e speed, cara. Se você quiser colocar uma vidinha nela aí sim, aí você pode colocar um coraçãozinho, tá? Mas pra mim, Zatanna, ela tem que ser ataque, não tem nada de ataque aqui, né, velho? Zatanna tem que ser ataque e speed, cara. Você tem aqui, ó, ataque. Ver se tem mais ataque sobrando aqui, ó. Ataque. Eu não tenho speed, né? Eu não tenho speed, então eu colocaria ela 100% aí com ataque. E aí esses verdinhos que eu coloquei aqui, tá vendo? Eu poderia fazer uma graça e procurar coração. Tem algum coração azul aqui, ó. Coração. Aí agora eu vou ou no cinto ou no rádio. Tem algum coração no cinto? Pronto, aqui, ó. Pronto, aí eu ficaria com vida, ataque e ataque. E aí, quando eu pegasse aqui um bichinho desse aqui bom de ataque, um azul ou um roxo, eu colocaria nela, né? De ataque. Pegasse um bom aqui de azul e tal. Não tem ninguém aqui que eu não esteja usando. Todo mundo aqui eu estou usando. Colocaria aqui um azulzinho nela e esses 2 aqui eu substituiria por speed. Mas aí seguindo o conceito que eu falei para vocês, né? Colocaria aqui, mas não seria o melhor local. Lembra? Aqui é HP, aqui é HP e defesa, aqui é ataque, então aqui tem que ser um soquinho, beleza? Aqui é defesa, pode ser speed, tá? Aqui pode ser speed, aqui pode ser speed, aqui pode ser speed. Então speed para colocar aqui ficaria peitoral, ombreira ou cinturão. O resto é ataque, velho. Tá? Capacete, rádio e colar é ataque, porque ele entrega atributo de ataque, tá vendo? Ele entrega atributo de ataque. Povo, eu acho que eu consegui, né? Passar para vocês aí. E vamos agora falar do que eu queria dar uma surpresinha bônus para vocês. Surpresinha bônus que eu queria dar para vocês tem relacionado ao summon, tá? Chega um determinado momento no jogo, cara, que você atirou para tudo quanto é lado, conseguiu o que você não queria. É isso mesmo. Você conseguiu o que você não queria, né? E o que você queria, você ainda tá querendo. Se você chegou nessa parte do jogo, cara, eu recomendo muito que você comece a segurar as suas gemas. Pare, né, de atirar nos banners usando gema por enquanto, né? A gente já passou aí de um bom período de jogo, tá indo para um mês de jogo. Vamos ter eventos interessantes aí. Guarde as gemas para os seus eventos. Na caixa mãe, o que eu aconselho que você faça, cara? Nunca jogue gema nesse banner aqui, tá? Isso aqui é um caça-níquel, isso aqui é uma armadilha. Não gaste gema aqui. Não faça esse summon, cara. Você vai se arrepender. Ah, mas eu vou ganhar um personagem. Eu vou jogar aqui, vou ganhar um personagem lendário. Pode, cara. Você pode ganhar. Pode ganhar de boa. Parabéns pra você. Mas você vai perder 5k de gema. Você poderia fazer fácil 2 summons aqui, tá?
Então, primeira dica, cara, esquece esse banner, faz de conta que ele não existe. Espera chegar um banner de promoção que vai ser muito mais bem utilizado essas suas gemas. Aqui, no recrutamento, beleza? Conseguiu os seus 2 personagens? Erguei as mãos e dai glória a Deus. E espera. Beleza? Espera o banner, o tempo do desejo acabar. São 2 dias, 6 horas. Espera, não faz summon. Guarda seus recursos. Quando resetar isso daqui, tá? Resetou, você coloca os personagens estratégicos que você deseja e usa os seus tickets. Segura a gema. Tá na hora, começou agora a hora de segurar a gema. Segura a gema porque a gente vai ter promoções aí, banner aí de Pandora, Ravenna, Mera, Killer Frost. Vai vir uma porrada de coisa aí por evento que você vai precisar de gema. Então, guarda a gema, segura a gema, tá? Isso aí é pra galera que já tá jogando há mais tempo, já tem uma quantidade considerável aí de personagens. Você pode ver que eu não tenho nenhum lendário. Parei, não vou mais jogar no banner da Mulher Maravilha, parei. Fiz 80 summons, ela não veio? Não é pra vir. Então acabou, não jogo mais. Fechou, vou continuar agora juntando o ticket que você também vai precisar no próximo banner, tá? Então, segura aí. Se você pegou, beleza, cara. Para. Chega. Stand-by aí, dá uma segurada. Você pode pegar fragmento da Mulher Maravilha, do Flash, do Superman na loja aqui, da arena aqui, ó. Vai fazendo seus pontinhos, pegando aqui, que é mais sucesso, tá? Do que você ficar tirando no banner. Guarda o seu super token pro próximo banner. Cara, chega, segura, puxa freio de mão, tá? Vocês que não pegaram igual eu, fizeram... Quem fez acima de 70 aí, chegou nos 80, cara, eu aconselho a parar. Aconselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas cabe a você escutar ou não. Eu aconselho que você pare, né? Que se era pra ter vindo, cara, ela viria. Se com 80 summons ela não veio, esquece, calma, que você ainda vai pegar ela ou outro personagem que você quer mais pra frente. Segura, porque você vai precisar desse token pro próximos banners, tá? Então, se veio, veio, se não veio, segura aí o freio de mão, tá? Não atire aqui. Jogue aqui sempre com ticket, sempre com ticket. Para de gastar gema aqui. Pegou os 2, para de fazer summon até resetar. Resetou, coloca os caras e continua usando o ticket. Não usa gema, beleza? Essa é a dica aí, bônus para quem ficou até aqui com a gente. Segura suas gemas, a gente vai ter coisa boa para chegar aí. E caras, de novo, ajuda o Titi, vai. Deixa o like aí, compartilha o vídeo com a galera. Ajuda o meu canal a crescer. A gente tá lutando para chegar a 10 mil inscritos, cara. Me dá essa moral aí. Eu acho que eu faço uns conteúdos interessantes no canal, não somente do DC. A gente tá focando bastante aqui no DC, porque é o único jogo que presta ultimamente aí no mundo mobile, que tá valendo, não tem nenhuma novidade, então a gente tá com ele. Mas pode ter certeza que se tiver novidades, a gente vai trazer no canal. O canal não é exclusivo do jogo da DC, tá bom? Nunca foi e nunca será. É o queridinho do canal? Mas não é exclusivo. Gamer Mobile não é exclusivo da DC para fazer jogo de DC, tá? Se tiver novos games chegando, quer seja de gacha, MMO, RTS, o que aparecer, a gente vai trazer para vocês e mostrar, tá? Show de bola? Então ajuda o Titio aí nos 10 mil inscritos, indicando o canal para os seus conhecidos, seus amigos, colocando nas suas redes sociais. Eu acho que eu faço um bom trabalho e acredito que eu mereço chegar aos 10 mil. Abraço, galera. Obrigado, tá? Fui. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.